Segurança ele é o primeiro lugar sempre, porque a gente não pode só pensar na segurança da carga e do motorista. A gente precisa pensar na segurança daquela família que está viajando e passa por um dos nossos veículos, né? Uma empresa, ela não para, ela não quebra por conta de dinheiro. Ela quebra por problemas ambientais, acidente, né? Então, por isso que na empresa que represento hoje, essa questão de segurança, ela é muito forte. Você que acha que é difícil aí a escalada de carreira, ó, nós temos um cara aqui que começou lá no chão de fábrica, amarrando carga, e hoje ele é executivo da empresa aí, ó. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CEPAcast, um programa novo voltado a você, amigo embarcador, transportador, profissional do transporte. São assuntos que vai conectar a gente a todos os assuntos que faz literalmente a diferença no nosso dia a dia. E hoje nós temos a presença ilustre de uma excelente pessoa. Vou apresentar para vocês hoje o Sérgio Couto, né? É um profissional com uma trajetória profissional fantástica. Ele está voltado para a indústria química e hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui hoje voltado para os desafios do transporte na área química. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Marcelo. Para mim é uma honra poder estar aqui, participando aqui do CEPAcast. Tá, e vamos lá, conversar um pouquinho sobre esses desafios. Isso aí, são muitos, né? Muitos, né? Dá até para ver pelo cabelo que já não tenho, né? Pois é. Pelos anos de experiência aí, mas para mim é uma grande honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência, falando um pouquinho de como é o transporte na indústria química. Legal, bacana. Então, para você que está aí em casa, se você quiser aí, ó, separar papel e caneta, tem muito assunto bacana que vai conectar você, principalmente que é da área de químicos aí, transporte químico, vai ser bem bacana o nosso papo. Pra gente começar, Sérgio, eu fiz um roteiro de perguntas aqui, tá? Como o assunto é bem bacana e tenho certeza que vai conectar muita gente, eu fiz um roteiro aqui. Pra gente começar, eu queria ver contigo aí como você começou a sua jornada no transporte químico. O que te atraiu para esse setor? Como é que foi a sua evolução dentro da empresa? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim. Na verdade, eu nunca... não era meu objetivo profissional a logística, né? Então, tudo começou de forma bem natural, né? Comecei lá atrás na indústria química, como terceiro ainda. Era estiva de caminhões, né, na época, lá em 2005, no começo. Bastante né? tempo aí. E foi me agradando, né, a logística em si, né, os processos, né? Tive gestores que foram realmente referência, né? Então, participei ali de alguns processos de concorrência ali dentro da empresa, então eu entrei, mas para lá trabalhar na logística interna, na área de embalagens, né? Mas meu sonho sempre foi trabalhar na área administrativa, né? Eu tinha esse sonho, né? Trabalhar de social, bonitinho. Então, aí eu trabalhei para isso, né? Então, 2 anos depois, eu fui chamado para trabalhar dentro da área administrativa, na época, expedição e recebimento, né? Que nessa empresa faz parte da logística. Algumas outras, essa área de faturamento fica com controladoria, né? Mas nessa empresa em si, era na logística. Então, foi ali que iniciou. Né, iniciou ali, aí o gestor de logística na época queria implantar o processo de cabotagem, né, que a empresa ainda não tinha um processo robusto de cabotagem, né, e aí ele precisava de uma pessoa para isso. Aí ele me convidou para assumir esse projeto, que também para mim era novo, né, mas aí entrei ali de cabeça nisso, comecei a gostar dos processos de logística. E aí foi um passo de cada vez, né? A partir dali comecei a trabalhar com rodoviário não químico, né? Depois passei por rodoviário químico, né? E fui crescendo dentro da empresa, né? Ali pro ano de 2015 eu já cuidava de toda a operação dessa indústria, né? Que faço parte até o dia de hoje, que é uma operação bem robusta, bem complicada, bem complexa, porque trabalha com produtos químicos e não químicos, perigosos também. Legal, né? muito bom. Então, eu fui crescendo dentro da empresa e em 2018 eu fui convidado a assumir toda a parte de negociações logísticas, né, nessa companhia. Então, eu deixei um pouquinho a área operacional e passei para a área administrativa mesmo, cuidando de negociações de fretes e serviços, né? Aí de lá para cá, né, aí em 2021 fui convidado para um outro projeto que é no agro, né, mas aí saindo um pouquinho
da parte de negociações, da parte comercial, indo para a logística interna. Então, a partir de 2021 até 2024, eu fiquei cuidando de toda a parte de intralogística no setor de agro, né, que também foi bem desafiador, depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Vamos falar sim. Aí em 2024 eu voltei para a área de negociações novamente, né, mas não como analista, mas sim como gestor, que estou até o dia de hoje. Ou seja, desde 2008 lá vem uma trajetória aí crescente, desafiadora. Estamos aí para contribuir com a indústria química. Legal. E nessa sua trajetória, qual que foi a sua primeira atividade? Quando você chega na empresa, qual que foi a sua primeira atividade? Você comentou aí que você era terceiro, depois você passou para dentro da indústria. Qual que foi a sua primeira atividade que você fez ali? A primeira atividade, como terceiro, né, foi ali como estiva, né? O que é estiva? Você pode explicar para a gente? É o profissional que trabalha com amarração de cargas, né? Então, eu entrei ali, né, na verdade, não era muito do meu interesse fazer parte ali de amarração, porque era um serviço meio complexo. Eu não sabia nem fazer um nó numa carreta, né? Então, eu entrei ali, tinha ali 18 anos, tinha acabado de me formar ali no ensino médio, entrando para a faculdade, né? Aí, dali eu comecei a crescer. Eu tinha ali um objetivo claro de ser promovido para ser primarizado, né? Porque eu era no terceiro, mas meu objetivo mesmo era passar para dentro da empresa, né? Então, em 3 anos que eu fiquei ali, meu objetivo era esse. Então, eu trabalhava mais que os outros, né? Eu entrava mais cedo que os outros. Por quê? Porque eu queria aparecer mesmo, chamar atenção. Claro, não só, né, chamar atenção no sentido de que... Mas é com trabalho, né? Com trabalho mesmo. Então, foi aí que começou uma trajetória dentro da indústria química, que até hoje a gente está aí. Então, bacana. Então, você começa amarrando carga e hoje você está como executivo da empresa aí. Exatamente, exatamente. Tinha um salário de R$339 na época, eu lembro até hoje. Uau! Porque quando eu entrei, foi até uma coisa que eu não esqueço, que quando eu fiz a entrevista lá, me falaram que o salário seria 439. Né? Aí quando veio o contra-cheque, veio 339, né? Eu até questionei, né, a pessoa que me entrevistou. Ela até falou assim, não, o salário é 339. Eu falei assim, não, vocês falaram 439, mas aceitei porque realmente é uma oportunidade que eu vinha de adentrar para a indústria, né? Que sempre foi um sonho meu trabalhar na indústria. E ali era uma forma de conseguir acessar ali e graças a Deus a gente começou a trajetória naquele ponto. Que legal. E qual que é a sua formação, Sérgio? Você fez faculdade? Você tem algum curso aí especial aí que você possa compartilhar conosco aí? Sim. Eu sou formado em administração de empresas, né? Tenho duas MBAs concluídas, né? Que é uma gestão de estratégia de negócios e outra é marketing e vendas. Uau! Marketing e vendas não tem muito a ver com a área que eu atuo hoje, mas é uma coisa que eu sempre gostei, então eu fiz. Bacana. E esse ano eu concluo mais 2, né? Estou aí concluindo a de gestão de custos e planejamento estratégico e logística empresarial e Subartim. Então tem mais 2 aí que eu estou concluindo esse ano aí. Vai ficar o total de 4 pós-graduações aí ao longo dessa trajetória. Então legal, então dá até um corte, ó, para você aí, ó. Você que acha que é difícil aí a escalada de carreira, ó, nós temos um cara aqui que começou lá no chão de fábrica amarrando carga e hoje ele é executivo da empresa aí, ó. O cara fez faculdade, já tem as suas pós, seus MBA aí, então muito bacana, bem inspirador. Bom, Sérgio, vamos lá. Já que a gente sabe um pouquinho então sobre um pouco da sua história, vamos começar aí a entrar um pouquinho nas perguntas, tá? Então eu separei algumas perguntas aqui que tenho certeza que vai ser bem bacana e vai conectar o nosso público aí, tá bom? Então vamos lá. Seguindo a linha do transporte de químicos, tá, pessoal? Tem uma pergunta legal aqui, ó. Quais são os principais desafios logísticos no transporte de produtos químicos voltados para o agro? Olha, os principais desafios hoje, tá? Olhando na visão ali de negócio, né? Você tem que linkar ali a qualidade com o preço, né? Porque a gente, como químico, indústria química, a gente tem que ter em mente que a qualidade da entrega é o primeiro ponto,
né? Por quê? Porque ele envolve segurança, né? Envolve... E outro ponto que a gente fala que sempre a primeira impressão, né, que o cliente tem da empresa é a forma com que é feita a entrega. Se na primeira entrega você chega com um caminhão ruim, né, com a carga mal amarrada, mal condicionada, né, com atraso de entrega, né, você já se queima perante o cliente, né? Então, porque a primeira impressão realmente é a que fica em tudo que você faz, né? E o principal desafio hoje para a gente é exatamente linkar o custo de frete competitivo, porque as margens hoje são muito, muito justas, né? Mantendo a qualidade na entrega. Então, esse é um grande desafio que nós encontramos hoje aí para efetuar aí um serviço de qualidade. Legal. E como que vocês lidam com a questão da segurança, especialmente aí essa questão do transporte das cargas? Vocês transportam diversos produtos aí, mas como que vocês lidam com a questão segurança? Segurança ele é o primeiro lugar sempre, tá, Marcelo? Tá. Por quê? Porque a gente não pode só pensar na segurança da carga e do motorista. Tá. A gente precisa pensar na segurança daquela família que está viajando e passa por um dos nossos veículos, né? Então, por isso que a gente é bem rígido na questão de seguir a legislação, né? Seguir o transit time correto, seguir o tempo de descanso, né? Então, a segurança, por quê? Por se tratar de produto químico, a gente trabalha com produtos químicos que só de você sentir o odor daquele produto é capaz de você vir a óbito, né? Então é uma coisa muito, muito difícil, né? Então você tem que lidar com pontes, com rios, né? Então a segurança hoje ela é tratada como prioridade total no nosso processo. Então a partir do momento que você tenta homologar uma transportadora, você precisa pensar nisso também, né? Porque tudo isso parte do princípio quando você homologa a transportadora. Se ela tem certificados, se ela tem todas as licenças disponíveis, se os veículos causam boa impressão, né? Legal, Por conta de vazamento, tudo. Então, a gente é bem rígido nessa questão de segurança, porque não envolve apenas o transportador e a carga, envolve toda uma sociedade e a comunidade também. Legal. Bom, pegando esse gancho da segurança, você sabe que aqui nós no CEPA a gente tem uma diversidade de treinamentos voltados ao motorista, ao embarcador, aos gestores de manutenção. Então você aí, amigo, transportador, embarcador, então você está ouvindo aqui de um executivo que todos esses pontos são muito importantes para transportar, né? E existe, Sérgio, algum fator que costuma ser mais crítico aí, ó? Embalagem, temperatura, tempo de entrega. O que te tira o sono? Sei que já caiu um pouco o seu cabelo aí, mas o que tira o seu sono aí? Olha, o que tira meu sono é a preocupação com as estradas mesmo, né? Porque vai de produto a produto. A temperatura vai de produto que ele reage com a temperatura mais fria e tem produto que reage com a temperatura mais quente, né? Então tudo isso aí é pensado, né, até no tipo de modelo de transporte que é utilizado. Então a temperatura ela não causa uma preocupação muito grande, a não ser que fique parado tempo demais, né? Por exemplo, você está transportando um produto químico que ele está ali bem conservado dentro do tanque, se for um produto químico líquido. Mas se ele ficar muito tempo, 10, 15, 20 dias para efetuar uma descarga, uma operação, isso já foge um pouquinho do normal, né? Então aí sim causa uma preocupação. Mas a preocupação maior mesmo é a questão do trânsito, né? Por exemplo, nós transportamos produtos químicos num giro de 2.000 quilômetros aí, do Nordeste para o Sudeste, né? E não é um carro ou outro, né? São em torno de 20.000 toneladas que nós transportamos, né? Legal. 20 por mil mês, toneladas. por 20 mês, mil toneladas né? mês. Ou seja, se você dividir isso aí por 35 toneladas, dá 500, 600, 700 viagens por mês. Num tiro de 2.000 quilômetros, então isso realmente tira o sono, porque a gente tem que garantir. Porque a gente, né, nos nossos indicadores, a gente tem que fazer até essa análise, né? E penalizar o transportador. Porque se é um transit time de 4, 5 dias, o veículo chega a 2, 3, alguma coisa está errada, né? Ou o motorista não dormiu bem, ou o motorista tentou agilizar para chegar rápido, né? Ou isso também, se demorar, se é transit time de 5, chegar a 10, a gente também precisa analisar onde esse carro estava parado, se parou em algum lugar que pode ou não pode, né? Então, esse acompanhamento é que nos dá a maior preocupação, para saber que a carga está saindo no tempo certo
girando né, na velocidade correta e chegando no prazo correto, né? Agora a questão de embalagem, tudo isso, né? Claro, a gente precisa garantir que o produto vai sair bem amarrado, bem condicionado e chegar no mesmo estado no cliente, né? Então isso é mais um acompanhamento, mas a questão aí da entrega realmente é o que nos deixa com maior preocupação aí nessa operação. Legal. Então vocês como embarcadores, vocês também fazem essa medição. Quando o veículo sai da indústria, quando ele vai entregar no ponto B, por exemplo, num porto ou num cliente, vocês monitoram toda essa rotina que o condutor faz. Sim. Legal, isso é de ponto a ponto. De ponto a ponto, isso é um indicador muito importante, né? Primeiro que quando você se fala de produto seu, né, a gente está com estoque em trânsito, né? E uma ponta depende desse estoque para a produção, né? Outra coisa, realmente pensando aí na integridade, né, do produto, do veículo, né, do transportador. Então esse é um tipo de KPI que a gente acompanha, um indicador que a gente acompanha de forma bem rígida mesmo, para que não tenha nenhum tipo de desvio, né? Legal, muito bom, muito legal, bacana. E quando a gente fala aí do transporte nacional versus exportação, acredito que vocês devem atuar também na questão da exportação. Quais são os gargalos mais comuns? Quando a gente fala de exportação, fala caminhão entrando no porto, é um desafio gigante, hein? É gigante, né? Posso dizer terrível em certas épocas do ano, né? Por exemplo, final de ano, né, em que muita gente desce para a Baixada Santista, né, falando aqui do estado de São Paulo. Muita gente desce para a Baixada Santista, então a cidade fica completamente lotada, né? Já um gargalo, porque você não consegue, né, uma operação que você demora 1, 2 horas, você demorar 7, 8 horas. Né? Outro ponto complexo quando você vai falar de transporte para porto é quando tem ali as safras, né? Por exemplo, tem um período de safra que é período de frutas, de soja, que fica tudo muito travado, né? Ou seja, então os desafios são muito grandes, né? Você nunca sabe o que você se programa, né, para fazer uma operação de uma forma, né? E na prática isso é totalmente diferente, justamente por conta dos problemas que você não controla, né? O que é retirar vazio para carregar. Depois você carrega a entrega do cheio, navio que atrasa, navio que omite, né? Então tem várias situações ali que não estão sob o seu controle, que você precisa administrar, né? Então é bem desafiador, né? O rodoviário, né, para entrega nacional mesmo, entrega doméstica, que é, né, feito pelo modal rodoviário, tem também os seus problemas, seus gargalos, né? Porque às vezes você, né, fazer uma entrega devido a um acidente, fica travado, mas é muito menos quando você tem que fazer uma operação para porto, né? Então, se você fizer um comparativo entre os dois aí, dá menos dor de cabeça quando você faz a operação via rodoviário mesmo. Legal. E agora uma dúvida. Quando tem datas festivas, final do ano, Páscoa, enfim, essas datas festivas, elas alteram a produção da indústria ou continua normal, que afeta a questão viária? Como é que funciona? Não, não altera. A produção continua normal. Exatamente. O planejamento é feito para o ano todo aí. O ano todo, não, né, eles não contemplam essa época festiva, né? Para a questão de produção, né? Agora, a questão de entrega, né, o profissional da logística, ele precisa estar atento a isso, né? Por exemplo, se você tem uma média mensal de 10 mil toneladas que você exporta por mês, você tem que entender que essas 10 mil toneladas podem não ocorrer em dezembro, por conta das 2 últimas semanas ali que o movimento de pessoas na descida de serra para o litoral, ou até mesmo ali no litoral, é muito alto, né? Então você tem que considerar, o profissional de logística precisa considerar esses problemas. Por exemplo, época de São João, no Nordeste, né? Tem trajeto de 100 km, 200 km ali que você demora 7, 8 horas. E isso atrapalha na movimentação, né? Então, quando a gente vai fazer, principalmente no nosso caso, que o estoque ele, né, tá praticamente sobre 4 rodas, né, que é uma movimentação muito grande que sai da Bahia e vir para o Sudeste, você tem que considerar que vai ter que ter um estoque adicional nessa época
porque pode ser que vai comprometer a entrega. Ah, legal. Então, nas épocas festivas, vocês podem pedir para os transportadores colocarem veículos a mais para atender essa demanda, para não ter essa queda de produtividade, é isso? Exatamente. Então, legal. tudo isso é feito, né? Nas reuniões que nós fazemos mensais, né? Então, a gente coloca tudo esse tipo de situação que pode ocorrer. Claro, a gente torce para que não corra nada, a gente consiga movimentar, mas o planejamento ele precisa considerar esse tipo de situação. Que legal. Ó, fica a dica aí para você que trabalha com logística, as datas festivas aí altera e sim, né, planejamentos aí. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A legislação brasileira ajuda ou atrapalha? Tem algo que você acredita que poderia evoluir? Como que você enxerga? Você como embarcador, assim, fazendo uma visão macro. Como que você enxerga isso? Olha, ela foi feita para ajudar, mas a forma com que ela se desenvolve, a mais atrapalha, né? Às vezes, né, tem algumas situações que elas são colocadas para deixar um processo mais seguro, mais robusto, né? Mas a forma que um transportador ele busca, por exemplo, adquirir uma licença nova, né? Tentar entender como vai funcionar esse novo procedimento, quando ele entra, né, em produção, ele traz muito mais problemas para os transportadores do que solução, né? Por exemplo, se você tem uma alteração na legislação de seguros, né? Até todo mundo entender, tanto o embarcador, tanto transportador, entender como vai funcionar, demora muito tempo. Nesse meio tempo você é penalizado, você recebe multas, você não consegue operar. Às vezes o pessoal muda, né, tão rápido que não dá tempo nem dos transportadores e nem dos embarcadores se adequarem àquilo, né? Então, quando você menos imagina, você já está sendo autuado porque você não entrou, né, dentro dessa regra que você ainda não foi sequer treinado ou capacitado ou que recebeu algum tipo de orientação de como vai funcionar aquele procedimento, né? Então, tem muitas coisas, claro, a gente não pode ser também hipócrita, tem muitas coisas que vêm para ajudar, mas a forma com que elas são inseridas, elas atrapalham bastante. Legal, muito bom. Além dos desafios operacionais, aí tem uma pauta que está ganhando bastante espaço, que é sustentabilidade e inovação. Exato. Como que vocês estão vendo isso aí? Olha, com muita preocupação, Marcelo. Por quê? Porque, por exemplo, tem transportadores que já estão operando com veículos a gás. Tá. Né? Aí o transportador, ele, por exemplo, ele vai fazer uma coleta aqui em São Paulo para entregar numa região do sul do país. Ele faz o abastecimento aqui, cumpre para a empresa ótimo, né? Porque é menos emissão, tudo certo. Mas quando ele vai entregar, ele não consegue posto para abastecer os veículos para retornar. Ou seja, então a gente pensa de uma forma muito bonita, né? Beleza, veículos mais sustentáveis, veículos, né, que não emitem CO2, né? Mas a gente não está preparado estruturalmente para isso, né? Então a gente está pensando muito à frente, mas na prática a gente ainda não chegou nem na metade do que isso exige, né, Marcelo? Então a gente entende que é uma coisa ótima para a empresa, a empresa que eu trabalho hoje, ela é focada nisso, né? Pensa nisso, mas é difícil a gente começar a exigir isso do transportador, porque a gente sabe que quem vai ser penalizado vai ser nós, porque nós não temos ainda veículo suficiente, estrutura suficiente para a gente conseguir fazer essa virada de chave. Legal. Aqui no CEPA a gente fala, principalmente eu falo uma frase aqui, que em questões tecnológicas, muitas das vezes os caminhões estão mais evoluídos do que propriamente os carros de passeio, né? Os automóveis. E essa inovação, obviamente, ela exige do transportador uma gama maior de preparo, de capacitação pro condutor. Como que vocês enxergam isso, essa questão capacitação
o condutor? Porque no caso de vocês tem a questão que o motorista ele faz a manipulação para, às vezes, carregar e descarregar o veículo, né? Que seja tanque, mas também ele precisa dessa capacitação para conduzir o veículo, atender todas as normas e legislações. Como que vocês enxergam isso, a questão capacitação, treinamento do condutor? Sim, nós não fazemos o treinamento, mas nós exigimos do transportador que nos envie o relatório de treinamento dos motoristas, né? Então isso aí é uma exigência nossa na homologação e também nas recertificações junto aos transportadores, né? Então, sim, isso é uma exigência, né? Porque, igual você falou, tem operações tem empresas que quem efetua as descargas, quem faz toda ali as manobras é o próprio motorista, né? E não é só essas manobras, né? A forma com que o motorista conduz, né? Os treinamentos, né? Obrigatórios tem que estar em dia, ou seja, então não fazemos esses treinamentos, mas a exigência para que isso ocorra é bem forte e se o transportador ele não cumprir isso, ele pode perder aí o direito, né, de operar dentro das nossas fábricas. Legal. E vocês já têm uma grade específica com alguma temática que vocês trabalham para que é essa exigência, né, para o transportador? Vocês já têm uma grade? Temos sim uma grade, legal, né? Eu não consigo te dizer realmente aqui todos os conteúdos que tem lá. Legal, tá? A nossa equipe lá de homologação ela tem tudo isso, né? Mas nós temos sim algo que a gente um relatório, né? Um formulário que nós passamos para os transportadores que eles precisam fazer esses treinamentos com motoristas e nos passar aí todo a comprovação desses treinamentos executados, né? Ô Sérgio, então falando sobre sustentabilidade e inovação, vocês têm alguma tecnologia ou iniciativa que vocês estão adotando para tornar o transporte mais eficiente e seguro? Você comentou aí sobre o GNV, né? Mas vocês têm alguma tecnologia que vocês estão trabalhando aí para trazer um pouco mais de eficiência? Não, Marcelo, porque como nós somos embarcadores, né? Nós exigimos isso dos transportadores, mas nós, né, não temos essa metodologia, porque como nós somos produtores, né, de produtos químicos e não de transporte, né, então a gente não tem esse detalhamento, tá? Mas nós cobramos de que nossos transportadores tenham. Tá? Então todos os transportadores que operam hoje para a empresa, eles têm que apresentar uma lista de documentos, né, até pensando na sustentabilidade e na inovação, para que isso seja analisado pela equipe de homologação e eles consigam ser homologados dentro da empresa para a movimentação dos nossos produtos que são bem críticos, né? Então, por isso que nós pensamos nisso, mas não de forma... né, nós deixamos isso, esse modelo de treinamento, né, toda essa parte justamente para o transportador. Legal, muito bom. Vamos entrar aqui num bloco bem legal que vai falar sobre um pouquinho, algumas lições que você aprendeu aí ao longo da sua carreira aí e algumas inspirações. Então, tem uma pergunta legal aqui, ó. Qual foi o seu maior aprendizado que você teve aí lidando com a logística química? Qual que foi o maior aprendizado que você teve aí? Olha, eu não digo que foi com a logística química, tá? Mas um case que eu sempre levo para a vida, Marcelo, que quando eu fui contratado lá atrás, né, até eu falei no começo, porque a empresa que eu represento, ela não tinha a parte de marítimo, né? Ou seja, fazia muito pouco e quando fazia era na modalidade FOB, ou seja, o cliente que solicitava, né, toda essa parte da cabotagem e a gestão na época ele queria trazer isso para nós, né? Porque toda a movimentação que nós fazíamos de produto acabado aqui do Sudeste para o Nordeste é tudo modal rodoviário, né? E a gente sabe que a estrutura rodoviária nossa é muito ruim, né? Estradas ruins, né? De longo curso, então é muito complexo, né? E o custo é muito alto do frete. Então, a nossa intenção na época era justamente iniciar esse processo de cabotagem para atender Norte e Nordeste, né?
Então, eu tenho isso aí com muito carinho, por quê? Porque nós ajudamos a desenvolver, inclusive, uma empresa hoje que faz, né, uma empresa que faz todo o processo de cabotagem, né, nós ajudamos ela também a criar muitos indicadores que ela utiliza hoje, né, uma grande empresa aí, foi nós que ajudamos ela devido a essa iniciativa, né, porque quando nós iniciamos esse processo, ela também estava meio que iniciando, ou seja, então todo o Nordeste nós atendíamos sob modal rodoviário, e hoje todo o Nordeste nós atendemos via cabotagem, né, então Norte, Nordeste, né, cliente aí que, né, carregava em torno de 15, 20 carretas por mês, né, nós começamos a mandar 90, 110, 120 containers por mês via cabotagem, né? Então você coloca aí um custo de frete aí, em torno de 60% na época, né? Porque hoje o frete marítimo também está muito alto, mas na época você colocava aí quase metade do frete rodoviário era cabotagem, né? Então a gente teve uma redução de custo gigantesca de frete, né? Melhorou muito a operação, né? Então eu trago isso aí como um case de sucesso e que marcou muito a minha vida nessa trajetória, né? Ou seja, tudo que nós fazíamos era rodoviário e a partir daí nós criamos aí para qualquer estado do Nordeste, né? Desde Bahia até o Ceará, Piauí, né? O Norte também, Pará, Manaus, ou seja, tudo isso a gente foi implantando a cabotagem, né? Uma coisa que a empresa não fazia. E hoje, né, a gente tem uma redução de custo gigantesca, né, a gente tem maior integridade no material que é entregue, né, ou seja, então, né, foi uma coisa que marcou muito a nossa carreira na empresa. Muito legal. Sérgio, então vocês rodam bastante aí, então vocês fazem esse trajeto aí, Norte, Nordeste, vem a parte do Sul. Eu imagino que vocês devam rodar aí com os transportadores milhares de quilômetros por mês e por ano, então deve ser uma conta altíssima. Cara, fala um pouco para mim, como que é a questão? Tem muito acidente, o químico? Como que é isso hoje? Sérgio, é um setor que a gente ouve falar muito pelas regulamentações, né? A bagagem de treinamento que o motorista tem, mas como que é a questão de acidentes? Tem muito? Como que funciona? Olha, hoje nós movimentamos em torno de 1.200.000 toneladas por ano. 1 milhão? Legal. 1.200.000. Em 2022, 2023, a gente chegou a quase 2,5 milhões de toneladas movimentadas, né? O percentual de acidente é muito baixo mesmo, por conta daqueles controles que nós fazemos, né? Controle de jornada, né, garantir que o transit time correto seja cumprido, ou seja, então esses indicadores, nessa forma de nós acompanharmos todas as nossas operações, por conta de ser produtos muito criteriosos, né? Então a média é muito baixa, né? Se nós tivermos aí um acidente aí a cada 3, 4 meses é muito. Tá? Então é muito baixa mesmo por conta desses acompanhamentos, né? E você pensar é muita coisa, né? Por exemplo, a gente roda em torno só de um produto, em torno de 20.000 toneladas por mês que movimenta do Nordeste para o Sudeste. Um produto só. Exatamente, 20.000 toneladas. Aí você pega outros produtos que saem mesmo do Nordeste, que atende regiões muito difíceis, né? Regiões mesmo que é zona rural, lá no interior de Tocantins, no interior de Roraima, ou seja, então são lugares muito restritos que nós estamos chegando lá, né? Mas a média de acidentes é muito baixa por conta desses acompanhamentos aí, né? Mas infelizmente quando acontece, né, principalmente com vazamento, é muito complexo, né? Porque se você parar, se acontece um tombamento próximo de regiões que tem rio, nascente de rio, né? Isso é um problema que você vai ter por muitos anos, né? Igual um antigo gestor nosso falava, né? Uma empresa ela não ela não quebra por conta de dinheiro, ela quebra por problemas ambientais, acidente, né? Então por isso que na empresa que represento hoje, essa questão de segurança ela é muito forte mesmo,
porque um acidente você pode aí, né, fechar uma fábrica por conta de custos de acidente, né? Sem contar também na integridade do motorista, né, do veículo, de terceiros. Então, por isso que isso é muito rígido na companhia. Legal, muito bom. Bacana. Ô Sérgio, e assim, teve algum momento bem desafiador aí na sua carreira que te fez crescer como profissional? Você se deparou com alguma situação e aí aquilo ali te fez crescer profissionalmente? Teve sim. Você pode né? contar para nós aí? Sim. Em várias situações, né? Porque algo até que não comentei, eu iniciei, né, aqui no interior de São Paulo, em São José dos Campos, mas eu já rodei alguns lugares, né? Eu saí daqui, fui trabalhar para São Paulo, de São Paulo peguei minha família e fomos para a Bahia. Já começou um desafiador, porque é cultura diferente, né? Cultura diferente, não só para a gente que está chegando, mas para as pessoas também que estão nos recebendo, né? Pessoas novas, né? Então tudo é diferente, né? Então ali já foi um desafiador. Saindo da Bahia, eu já fui para outro estado, que é para Sergipe, né? Outra cultura, por mais que seja um estado próximo da Bahia, mas já é outra cultura, outro povo. Então você tem que levar família, desafiador, porque é aquilo, né, Marcelo? Você está trabalhando, você está bem, mas o grande desafio é a sua família estar se adaptada ao local que você está trabalhando. Porque se a sua família não está adaptada, é difícil você conseguir se concentrar, né? Então, meu grande desafio na carreira, na empresa, foi exatamente deixar minha família bem, né? Então, saindo daqui, fui para a Bahia, tive esse desafio, da Bahia para Sergipe também tive esse desafio, e no retorno para cá também foi desafiador, né? Porque aí a família já não queria vir porque gostava bastante lá. Então, esse foi um dos grandes desafios meus, deixar a família bem onde eu estava trabalhando. Legal, e esse desafio, ele contribuiu assim com o seu crescimento profissional? Muito, né? Muito. Por quê? Porque quando você chega num lugar, você quer crescer ali, né? Até para que a sua família tenha estabilidade, né? Então, ou seja, a sua família está ali por conta do seu trabalho, de você. Então, para você manter a sua família, você tem que se dedicar, você tem que, né, buscar crescimento dentro da empresa, né? Então, isso me motivou a sempre querer mais. Para quê? Para que minha família também pudesse usufruir disso também, né? Porque já era desafiador para a família sair de um lugar, um ponto a outro. Então isso me motivou, isso me fez querer crescer ainda mais na empresa para que minha família pudesse estar cada dia melhor. Legal. Bom, bacana, muito, muito legal. Sérgio, e assim, ó, para essa galera que está começando, que está vindo a galera nova da logística, está vindo aí, que está querendo, tá iniciando no mercado de trabalho, né? E a gente sabe que a logística é uma arte, né? Fazer logística não é para qualquer um. Então, que conselho você daria para essa galera que está começando, que está na área da logística, que quer vir para o setor químico? Que conselho que você daria? Olha, resiliência, força de vontade, querer aprender. Porque a logística, ela já é um mundo de informações, né? De aprendizado. Quando você fala logística dentro do mundo químico, ainda é até mais desafiador, porque você não tem que se preocupar apenas com o básico da logística, né, que é entregar bem, né, movimentar bem, mas tem que se preocupar também com as consequências que isso pode acontecer. Então você tem que saber um pouco mais de legislação, um pouco mais de certificações, de licenças, ou seja, então isso te traz um know-how muito grande, né, dentro de todo o conhecimento que a logística pode proporcionar, né? Mas quem está nos assistindo, eu recomendo, né, porque é muito gostoso trabalhar com logística, né? É uma responsabilidade muito grande. Vai ter dia que você realmente vai se preocupar, vai ter dia que você, né, vai estar um pouco mais tranquilo, mas enfim, no geral, é um desafio muito agradável, muito legal, e o mundo está mudando, né, Marcelo? O mundo está mudando aí, tem novas tecnologias chegando, mas a logística, né, por mais que tenha algumas coisas que a gente sabe que a inteligência artificial vai tomar, né, algumas posições de pessoas, mas a logística ela é um dos setores que vai se beneficiar, né, para quê? Para que possa crescer. Então, ou seja, profissionais da logística química, eles não vão perder espaço, né? Na verdade, eles vão ter ainda mais,
né, mais espaço aí com as novas tecnologias para crescer profissionalmente, para desenvolver e para ajudar a companhia aí a conquistar o lugar. Legal. Bom, como você tem uma história bem inspiradora aí, começou lá atrás, né? Com amarração de cargas e hoje está aí como executivo. Se você pudesse resumir a sua trajetória em uma palavra, qual seria? Resiliência. Resiliência? Resiliência. Por quê? Porque eu comecei, né, lá embaixo, tive, né, muitos motivos para desistir, né? Tive muitos motivos para migrar para outras profissões, mas eu fui resiliente, né, porque eu sabia que eu ia vencer, né? Então acho que a resiliência, né, a resiliência é a palavra que mais me representa, né, desde onde eu iniciei até onde eu cheguei. Legal, muito bom. Sérgio, nós estamos caminhando pro final e todo convidado aqui a gente faz um bate-bola rapidinho. Então eu vou te falar algumas palavras e a primeira palavra que vem aí à sua mente você responde para nós aí, tá bom? Perfeito. Combinado? Bora. Vamos lá. Trabalho. Dignidade. Boa. Família. Tudo. Desafio. Querer mais. Boa. Inspiração. Meus pais. Legal. Futuro. A Deus pertence. Boa. E um final de semana ideal. Com a família. Boa. E um conselho que você leva para a vida. Fazer as coisas pensando no seu crescimento, né? Legal. Porque, né, isso aí não vai resumir uma palavra só, tá, Marcelo? Porque muitas vezes nós fazemos coisas pensando no que os outros vão pensar, né? Mas a gente tem que pensar daquilo que nós acreditamos, né? Então, acho que você tem que fazer as coisas pensando... Eu posso chegar até lá, né? Rapidinho, tá? Eu até linko isso aí com a maratona, né? Legal. Ah, sim, pessoal. Ó, o Sérgio aqui é um maratonista, né? Ele esqueceu de falar, mas ele é um maratonista. Já correu aí uma maratona, né, Sérgio? Exatamente, né? Porque eu falo, né, na maratona, né? Quando você inicia um processo de corrida, você inicia com 1, 2, 3 quilômetros, né? Mas quando você inicia, você nunca imagina que você vai poder correr uma maratona. E quando você menos imagina, você já está correndo a maratona, né? Então, eu acho que tudo isso é um processo, né? Então, tudo isso precisa iniciar, né? Você tem que se preparar, você tem que continuar, por exemplo, você que quer ser um profissional da logística, não só da logística, mas em todas as áreas, você tem que viver em constante preparação. Legal, boa. Permanecer estudando, porque o mundo ele muda muito rápido, né? Então as informações elas se atualizam muito rápido. Então você tem que permanecer estudando, né? Se você hoje acha que você sabe tudo, por exemplo, em Excel, amanhã já tem novas formas de Excel que você ainda não sabe. Então a nossa vida ela é constante, né? Então o que a gente precisa é ter aquela certeza de que eu posso chegar, né? Eu posso chegar. Se eu ainda não sei falar inglês, mas eu posso falar inglês daqui a um ano, eu posso. Por quê? Porque sem quem coloca limite em mim, sou eu mesmo, né? Então por isso que eu sempre falo, né? Faça as coisas pensando em você. Por quê? Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Legal. Sérgio, quero te agradecer por você estar aqui com a gente participando dessa série aí. Foi muito, muito bacana, muito legal ter você conosco aí. Com certeza a sua história vai inspirar muitas pessoas aí, Legal. Tá? Então quero te agradecer de coração. Eu quero te agradecer também você aí que esteve conosco assistindo mais esse episódio. E deixa pra gente aí alguma pergunta que você queira fazer para nós, novas temáticas também, que nós estaremos aqui para te responder e trazer mais conteúdos para o nosso meio de transporte. Então eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez você. Eu agradeço. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.